Amém, igreja? Foi confortável? Não, né? Se coloca no lugar deles. Todos os dias, a cada segundo da vida deles, eles passam por isso. Dentro das igrejas, fora dela. Só para começar bem com vocês, tá? Gente, antes de começar, eu preciso, primeiramente, honrar algumas pessoas. Cadê o pastor Claudinho? Foi lá fora? Eu preciso do senhor aqui. I need you so much. Não pede mais que isso, não. Pastora Beth, a senhora consegue subir? Pega ela no colo. Eu não poderia começar essa palavra primeiro agradecendo aos meus pastores. A igreja aqui já está acostumada com isso, mas eu quero que vocês saibam que esse modelo é o modelo ideal para que se tenha nas igrejas. Porque quando o surdo ele olha para cá, ele vê quem está falando e vê a interpretação. Mas, infelizmente, por falta de entendimento, às vezes até por vaidade, que existem as duas coisas, a gente não consegue implementar isso. E o nosso pastor, desde o início, que chegou aqui em Brasília, ele entendeu essa necessidade dos surdos. Talvez ele nem entendesse no início, mas com o coração dele de amor pelas pessoas, mesmo não entendendo, e a gente pedindo, ele permitiu que desde o início da nossa igreja, nós tivéssemos esse formato aqui de acessibilidade para os nossos irmãos surdos que frequentam a igreja, estando eles aqui presentes ou não. Então, eu quero agradecer, pastora Beth, pastor Claudi, pelo amor de vocês, por essa dedicação, mesmo sem entender muita coisa, né? Mas sempre solícito, né? Ano passado eu pedi um culto no mês do surdo, chamei aqui, está até o pastor Anderson aqui, teve a missionária Stephanie aqui pregando, de imediatamente ele aceitou, e esse ano ele me deu esse desafio de estar aqui falando para vocês, pedindo para falar para a igreja. Então, pastor, eu quero honrar vocês, a vida de vocês, agradecer pela vida de vocês, agradecer pelo amor que vocês têm por vidas, independente de quem é, se é surdo, se é ouvinte, se é um autista, cadeirante, porque a gente entende que o Senhor ama pessoas, a senhora ama pessoas. Então, assim, eu quero honrar o meu pastor, porque, infelizmente, e mesmo que isso não tivesse acontecido aqui, como eu já passei em igrejas que não tem, nós devemos honrar os nossos pastores, independente se eles entendem ou não entendem, se aceitam ou não. O que eu tenho visto é um movimento de rebeldia nas internet falando mal dos seus pastores. Não façam isso. Vocês estão atraindo maldição para a vida de vocês quando vocês colocam a vida do pastor de vocês, que foi escolhido por Deus para estar aqui, que lá em Apocalipse fala que ele é o anjo da igreja. Quando você vai para a internet falar mal do seu... Você não precisa falar nome, porque a gente sabe. Então, assim, não faça isso. Honre o seu pastor. Independente de como ele tem se comportado, se ele tem entendido ou não, o nosso trabalho é fazer com que eles entendam. Mais cedo ou mais tarde, esse é o nosso trabalho, porque somos nós que conhecemos a comunidade, somos nós que conhecemos lidar com eles. Os pastores não sabem. Então, assim, se vocês não estão conseguindo o que vocês querem, existe um segredo que está deixando de ser colocado em prática, que é o joelho. A gente não convence pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Então, não façam isso, tá? Honrem os pastores de vocês. Obrigada, eu amo vocês, viu? Gente, um dia eu recebi uma palavra que eu seria profeta nas nações. Só que assim, eu sou meio Fiona, eu não sou Cinderela, entendeu? Eu não sei falar manso, não. Então, assim, vocês me amem, por favor, tá? Pode projetar o slide, irmão. Enquanto ele coloca o slide, eu também quero honrar outras pessoas aqui. O Ministério com Surdos aqui da igreja
ele é recente, né? A nossa igreja tem 3 anos aqui. E Deus foi enviando pessoas. E aqui na igreja nós costumamos falar que nós somos servos. Claro que a gente faz a interpretação, é o intérprete, mas antes de sermos intérpretes ou ministro de louvor ou qualquer outra coisa, nós somos servos do Senhor, trabalhando, servindo naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, eu quero honrar a vida da Thalita, a vida da Micileia e a vida da Tamara, que a Tamara está operada, está aqui hoje, fez a voz da Micileia, porque ela não poderia estar interpretando aqui, então a gente inverteu. Isso foi bom para a igreja ver como é que é a dinâmica também, né? Então, eu quero honrar a vida dessas mulheres, do meu filho, né, que ele está por buraco nosso aqui, porque ele fica na mídia lá, mas quando a gente está lá atrás levantando o braço lá, meu filho cresceu com surdo desde 2 aninhos de idade. Então, quando a gente está precisando, por favor, vai lá interpretar. E aí ele vem. Então, eu quero honrar. Nós aqui realmente servimos ao Senhor. Eu dou graças a Deus, glória a Deus, que nós não temos problemas aqui entre nós. Deus reuniu aqui realmente servas do Senhor. Por um acaso, eu tenho que ter um líder. E Deus me escolheu. Mas eu não me sinto maior ou menor do que nenhuma delas, porque nós estamos aqui por um trabalho que é único, que é o que a gente vai falar, que é o corpo de Cristo, amém? Então, é assim, gente, eu fiquei pensando o que eu ia trazer na palavra nessa manhã, e aí eu pensei, um corpo, vários membros, um propósito, várias missões. E aí a gente vai usar o texto do apóstolo Paulo, né, que está lá em 1 Coríntios, versículo 12. E aí vai ser assim, ó, eu vou ler aqui, vou avisar para os meus amigos surdos, que a gente vai projetar aqui em língua de sinais aqui no telão, enquanto eu estou lendo em português, tá bom? Pode ser que aqui termine primeiro do que a minha leitura, tá? Então, se vocês me virem falando, é porque teve esse atrasozinho aqui na leitura, mas por causa da língua. Tá bom? Então, vamos lá. Acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos. Peraí, desculpa, volta aqui o... Não, perdão. Vou voltar aqui. É o 14. Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que aparecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros. Amém? Foram os 2 já? Foram os 2 vídeos já? Já, né? Então, eu vou começar com assim, eu faço algumas provocações para a gente ir pensando durante o culto. Só foi um? Não. Tá. Essa é a segunda parte, tá? É esse versículo que está ali.
Amém? Então, eu quero provocar vocês com a seguinte pergunta que está aqui na palavra. Cadê? Paulo falou algumas vezes assim: se um membro pode chegar para o outro e falar assim, não tenho necessidade de ti. Vocês acham que a gente pode chegar para um membro nosso, do nosso corpo, e falar assim, ô dedo, eu não tenho necessidade de ti? Podemos fazer isso? Então, Paulo usa essa analogia do corpo e nós sendo membros de Cristo, né? Lá na frente, a gente vai ver em Colossenses e Efésios que ele vai falar que Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Então, eu não posso chegar para o membro do corpo e falar assim, olha, você não pode ficar aqui. Mas ele já está ali, não está? O órgão, o membro está ali, não está? Ok. Eu vou dar uma notícia para vocês. Nas nossas igrejas, essas pessoas, todos os dias, mesmo a gente não falando verbalmente ou sinalizando, elas escutam e veem todos os dias assim, você não faz parte desse corpo. E aí eu quero que vocês reflitam comigo até o final sobre isso. Como que isso acontece? Pode passar, meu irmão. O terceiro slide. A dinâmica vai ser um pouquinho diferente hoje, né? Aqui é um culto de celebração, mas assim, a escola bíblica dominical, que seria aí, como o pastor fala, né, dos antigos aí, os crentossauros, a escola bíblica dominical, ela é uma escola de ensino, que se fala de todos os assuntos. Então, hoje, assim, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar mostrando para vocês quem são essas pessoas que frequentam as nossas igrejas e a gente não conhece. Porque, assim, às vezes é difícil realmente a gente ter empatia ou amar. A gente pode amar pessoas, mas quando você conhece alguém, você ama ainda mais, porque você vai se interessar ainda mais pelo que ela é, como que ela se comporta, o que ela pensa. Porque nós somos seres diferentes, nós somos indivíduos, cada um tem uma digital, né? Então, assim, Deus trata diferentemente cada um. Embora estejamos no coletivo. Deus pode falar para todo mundo, mas Ele fala também no individual, porque Ele conhece a necessidade de cada um. A Vânia não é igual a Thalita. O que a Vânia sente não é o que a Thalita sente, porque a vida da Thalita é diferente da Vânia. Então, assim, nós podemos ter alguma base comum, mas só a Thalita sabe do que ela precisa e só a Vânia sabe do que ela precisa. Amém? Então, assim, para a gente entender um pouquinho, isso aqui eu vou passar muito rápido, que aí depois quem quiser mais, faça o curso de Libras, tá? Beleza? Escutei um amém? Ê, glória! Então, vamos lá. Identidades surdas. Não, nós não temos surdos iguais. E sim, são pessoas surdas ou deficientes auditivas. O que é isso, Vânia? É completamente errado a gente falar surdo-mudo. Por quê? Surdos falam. Jô, eu posso falar com você? Você pode vir aqui um instantinho? Você pode vir aqui na frente um instantinho? Obrigada. Você pode dar a paz para a igreja? Surpresa, hein? A paz de Cristo, igreja. A Jo é uma líder do ministério da Lagoinha aqui em Brasília. Ela é uma surda, que para falar com ela eu preciso sinalizar, muitas das vezes. Ela tem um resíduo de audição, mas muita coisa ela se perde, então a gente precisa sinalizar com ela. Mas ela fala perfeitamente bem. A Luana, que esteve aqui também no louvor, ela também tem essa competência. Ela ouve um pouco, a Luana, esse sinal aqui, ó. Luana. E ela, mas ela se identifica como pessoa surda, porque ela precisa da língua de sinais para ela se comunicar. Nós temos outros surdos aqui,
que eles não ouvem. Por quê? A surdez, ela pode ser leve, moderada ou severa. A severa é aquele que realmente não escuta nada. Então, dependendo ali, um aparelho pode ajudar alguma coisa ou não. Mas o mais importante é como o surdo ele vai se identificar e como é mais confortável para ele se comunicar. Então, a língua de sinais, ele é esse meio de comunicação que o surdo vai fazer para que ele esteja, que ele consiga mais absorver informações daquilo que está sendo falado, passado, a comunicação dele geral, né? Então, assim, nós temos surdo, mudo não é, porque eles não têm problema de cordas vocais, a não ser que haja algum problema. Quem aqui viu o filme do Madagascar? Lá tem um mudo. Quem é? Arrasou. É um macaquinho. É o Fio. Por quê? O amigo dele fala assim, ele está dentro do barco, aí o amigo dele fala assim, Fio, aí ele faz. Aí ele pega e fala com o macaco. Só que o Fio, ele não responde oralizando. Oralizando é a fala. Ele responde sinalizando. Então, o Fio, ele não é surdo, ele é mudo. E se utiliza da língua de sinais para poder falar. Beleza? Então, o certo é surdo ou pessoa surda, que pode utilizar equipamentos para audição, que pode ser o implante coclear, ou pode ser um aparelho auditivo. Vai depender de muitos fatores aí para saber como que ele se pode usar ou não. Às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? Mas só para vocês saberem que isso existe. De novo, se quiser aprofundar mais, cursinho de Libras, Vânia, Micileia, quem está lá para tirar todas as dúvidas. Pode passar, irmão. Então, assim, a população surda no mundo é cerca de 800 milhões que nós temos no mundo. E aí, com alguma deficiência, aí é aquilo lá. Pode ser deficiente auditivo ou surdo. Completo, não escutar nada e se utilizar da língua de sinais. Pode passar, irmão. No Brasil, nós temos aí cerca de 11 milhões. A gente está entre 9,7 e 11, mas como essa pesquisa é de 2010 está defasada, então eu vou jogar aqui com realmente 11 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Pode passar. 11 milhões equivale ao estado de São Paulo, só para vocês terem noção dessa população que é bem significativa. Pode ir. E 3 milhões são surdos profundos. Então, ou seja, 3 milhões realmente necessitam da comunicação da língua de sinais para se comunicar, para receber informação e para levar informação. Ok? Pode passar. Aqui no DF, nós temos esse quantitativo de surdos aqui, né? Cerca de 22 mil e pouquinho. Quase 1% da população. Sim, senhor. Quase 1% da população. É porque tem aqui, eu esqueço, né? Quase 1% da população aqui no DF. Aí eu pergunto para vocês, onde estão esses surdos? Só no Gama, eu fiz um levantamento nas escolas do estado lá, tem matriculados cerca de 80 surdos, só no Gama. E eu já soube que na Ceilândia é onde tem a maior concentração de surdos aqui do DF. Onde estão esses surdos? Né? Pode passar, meu irmão. E aí a gente começa a entrar na nossa seara, né? A gente começa a entrar na nossa seara. Dessa população surda do Brasil, a gente está colocando aí os 11 milhões, a gente varia aí entre 1% e 2% se declaram cristãos e estão em alguma igreja. Isso é muito pouco. Por isso que os surdos, eles são considerados povos não alcançados, né? Quem está na área de missões vai ver aí que existem alguns povos que não são alcançados, os ricos, né, os ribeirinhos, e os surdos por causa da barreira linguística. Pode passar, meu irmão. Isso aqui é um problema que a gente começa a entrar, que começa a ser um problema nosso também. Isso aqui não é pesquisa, mas todas as... Assim, ninguém nunca pesquisou exatamente, mas todos os livros acadêmicos traz essa questão de surdos que nascem em famílias de ouvintes. Ou seja,
nasce uma criança, todo mundo tem uma expectativa de alguma coisa, né? E aí essa criança nasce surda os pais não sabem língua de sinais. E aí até isso se desenrolar e procurar saber como é que vai ser essa criança e tudo, isso vai passando tempo. Então a gente conhece realidades de surdos que chegam à idade da adolescência e não tem nenhuma língua. Então imagina assim, eu sou uma mãe ouvinte e a Tamara é minha filha surda. Aí eu estou lá no mesão e falo assim, eu tenho que ir no mercado. Só que aí a Thalita eu não posso deixar ela em casa porque ela é menor. Aí eu faço isso aqui, ó. Cheguei no mercado. Aí eu estou lá, peço linguiça, não sei o que, 1 quilo de linguiça. Peço 1 quilo de linguiça, peço 1 quilo de carne e a Thalita está ali. Só que ela não está ouvindo essas informações. Nossos filhos ouvintes, Pedrinho está aqui me ouvindo, e ele está absorvendo um monte de coisa ali. Né? A cabecinha dele, como criança agora, é uma esponja. O cérebro dele está ali, ó, a pleno vapor. Então, ele está absorvendo um monte de coisa. A criança surda, ela não tem isso. Porque ela não tem estímulo visual. Nossos filhos ouvintes têm estímulos auditivos. As crianças surdas deveriam ter estímulos visuais, que não está tendo. E a Thalita está lá. Ué, o que está acontecendo? O que a minha mãe fez? Que ela, sei lá o que ela falou, o cara foi lá dentro, trouxe um troço para minha mãe. E aí você vai para o caixa, você pega lá um negócio que você dá na mão da pessoa, aí se tiver um troco, é o cartão, não sei o quê. Então, essas coisas que são do nosso dia a dia, que é comum, para o surdo não é. Então, nossos filhos, quando chegam na idade escolar, eles chegam com conhecimento, bagagem, que a gente chama de léxico. O léxico são as palavras, né, que a gente vai tendo no nosso cérebro. E aí, quando a gente quer utilizar dessas palavras, é como se fosse um grande arquivo. Então, a gente abre esse arquivo aqui, pega a pastinha daquela palavra, e aí, naquela palavra, tem vários campos, tem um campo semântico que a gente fala. Então, assim, se eu faço o copo ele pode ser para beber água, para beber suco, né? E aí por diante. O surdo tem essa defasagem no vocabulário dele, porque ele não tem essas informações visualmente desde quando ele é bebê. Quando uma mãe está grávida, o pai, o Mateus falava no meu umbigo assim, Rebeca, vem logo que eu quero te ver. E hoje, por estudos, a gente sabe que isso estimula o bebê dentro da barriga da mãe. Os surdos não têm isso. Deveria ter quando nascesse, né, com a sinalização da mãe, para ele ir adquirindo vocabulário desde bebê, como nossos filhos ouvintes têm, só que os surdos não têm. Então, a barreira linguística, ela é algo que é cruel na vida do surdo, não por causa da língua propriamente dita, mas é porque os surdos não têm essa acessibilidade desde criança, que ele deveria ter. Então, ele só é levado de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo, e assim, a trancos e barrancos vão entendendo a vida. Acaba que eles ficam, crescem, e quem vai ensinar para eles é a própria comunidade surda. Por exemplo, nós temos ali surdos adultos, e aí se tivesse uma criança surda aqui, eles próprios que se ensinam. Imagina uma adolescente, né, na sua idade aí de menstruação. Ela sangra, não sabe nem o que está acontecendo. E aí a comunidade surda, são as coleguinhas que vão falar para ela o que é. Ou então uma mãe surda que vai para um médico e chega lá, ela teve dores, está sangrando e precisa abortar. Foi um aborto espontâneo. Ela não sabe. O médico pega ela pela mão, taca ela em cima de uma maca, leva ela para dentro, tira o bebê dela e ela fica sem saber o que é. Muitos surdos, em idade de adolescência e adultos, se suicidam, porque não tem uma escolaridade como deveria. Aqui no Brasil, nós não temos uma escola bilíngue de fato. E aí eles terminam um ensino médio sem saber ler, escrever corretamente, não tem uma profissão e vai fazer o que da vida. Então, essa é a nossa realidade.
As famílias surdas, as famílias ouvintes não sabem muitas das vezes como lidar com seus filhos surdos. Então, assim, o que a gente faz aqui, gente, é o menos importante. Não estou tirando a importância disso aqui, porque precisa. Mas o que está por trás, vocês não têm noção. A Micileia veio do Pará, ela do Maranhão. Então, Maranhão, Pará, a Micileia conhece todo, implementou ministério com surdo lá. Até hoje você atende surdos de lá, não é? Não são poucas as vezes que eu atendo surdos com crise de depressão, gente. E isso depois que eu vim para Brasília, que eu nem tenho tanto conhecimento assim. Eu tenho uma surda aqui que já ligou para mim em hospital, desesperada, nessa condição, porque ela não sabia nem o que estava acontecendo com ela. E aí você está no trabalho e a pessoa diz, preciso falar com você, preciso falar com você. É essa a nossa realidade. Então, aprender a língua de sinais, a barreira linguística é algo que é a primeira coisa que precisa ser quebrada. Pode passar, meu irmão. Então, existe cerca de 300 a 400 línguas de sinais no mundo. Sim, cada país tem a sua língua de sinais. Então, a nossa é língua brasileira de sinais. Quer conhecer as outras? Cursinho de Libras, tá? Pode passar. Então, assim, dessas 300 a 400 línguas de sinais que tem no mundo, não tem a tradução da Bíblia completa para esses povos. Quando tem, ou é paráfrase é aquilo assim, né? Você pega o texto e você pega a ideia do texto e traduz. Isso é uma paráfrase. Então, a gente tem muito disso, que não é a Bíblia traduzida, propriamente dita, né? E são pouquíssimos os países que eu tenho conhecimento hoje, aos Estados Unidos, que já completou a Bíblia traduzida, como estava aqui no início. E nós temos aqui no Brasil alguns grupos que estão fazendo a tradução. Então, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil e tem a Bíblia TPS, que eu fiz parte desde o início. Agora não tanto, porque mudou, né? Mas eu fui uma das coordenadoras lá no Rio, onde os surdos são protagonistas e interpretam a Bíblia. E por trás deles tem teólogos, toda uma equipe para dar suporte para esse surdo fazer a tradução. Por quê? Como não tem tradução no mundo para a língua de sinais, o que vai acontecer? Também não existe sinais. Então, antes de traduzir, precisa ser criados sinais. Então, o surdo ele tem que entender o que significa aquela palavra, saber de onde vem, aí vem toda a parte visual pedagógica. Se é uma região geográfica, como que é aquela região, para poder dar um sinal, né? Então, tem que trazer o que aconteceu ali, qual a história daquele... Então, é todo um trabalho minucioso para poder fazer a tradução da Bíblia e trazer isso visualmente, como vocês viram aqui. A Bíblia TPS já traduziu todo o Novo Testamento, eles já estão no Antigo Testamento. E a previsão é que em 5 anos já esteja traduzida o Antigo Testamento para eles também. Amém? Pode passar. E aí, como eu falei, a língua de sinais como uma língua que precisa ser rompida. Pode passar, irmão. É que eu não vejo aqui, ó. Aqui não está acessível para mim, entendeu? Já começa pelo púlpito. Então, assim... Fala, minha irmã, está passando. Obrigada. Então, assim, aqui, a Torre de Babel, né? Muitos conhecem a história da Torre de Babel. Eu não gosto de falar que todo mundo conhece, porque tem gente que está chegando agora na igreja. E todo mundo não conhece a Bíblia. Então, assim, muitos conhecem a Torre de Babel. Os carinhas lá se reuniram e resolveram fazer uma torre para chegar no céu, porque eles queriam ser assim, gigantesco, né, orgulhoso, mostrar que fizeram, queria tocar no céu, lá em Deus, aquela coisa toda. Aí Deus olhou e falou assim, o que é isso? Não, filho, não é assim que a banda toca, não. Fez uma reunião lá, né, no céu lá, chamou lá o concílio e falou assim, aí, não, vamos resolver essa situação. O que aconteceu? Daí saíram as línguas. Para mim, saiu alguém sinalizando. Isso é para mim, tá, gente? No meu imaginário aqui fértil da Vânia, saiu alguém sinalizando. Eu falei isso no outro dia para o meu marido, ou para o Mateus, não sei o que foi, ele falou assim, mas aí tinha que sair. Alguém ficou surdo naquele... Eu falei, eu não sei se alguém ficou surdo, ou se alguém saiu sinalizando, se uniu com outro grupo, mas para mim,
Porque hoje a gente sabe que a língua de sinais ela é uma língua. E se daqui foi oriunda todas as línguas que a gente tem até hoje, no meu imaginário, alguém saiu sinalizando daqui. Não está na Bíblia, tá, gente? É na minha cabeça. Vânia, capítulo 1. Pode passar. E aí Jesus é engraçado, não é? Aí ele chega lá e fala assim: caraca, esses caras estão fazendo um negócio esquisito aqui. Estão querendo vir aqui tocar o céu, se orgulhar. Vou meter um monte de língua aí nesse mundo. Só que aí depois de Jesus, quando vem, fala assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas peraí, antes quando era uma língua só, beleza, né? Todo mundo falando igual, uhul, dá para ir para qualquer lugar. Agora que tem um monte de língua. Aí Jesus só fala assim: tu vai. E faz o quê? Qual a estratégia? É tipo assim, te vira, né? Só fala assim, largou, não tem aquela assim, falei e saí correndo? Foi Jesus, ele falou e saiu correndo, porque logo depois ele foi para o Pai, não foi? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, pode passar. Aconteceu algo incrível em Atos dos Apóstolos, que foi um resgate justamente do que aconteceu lá na Babel. Porque quando Jesus falou assim, é óbvio que ele falou isso, ide por todo mundo depois, porque antes ele falou assim: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo, e aí vocês vão pelo mundo pregar o Evangelho, batizar no meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, o revestimento da língua do entendimento, aqui Deus estava fazendo, vamos dizer assim, não um conserto, que Deus não erra, né? Mas Ele estava fazendo esse resgate e unindo o seu povo numa só língua, com o poder do Espírito Santo. Então, hoje a gente chega às nações, porque nós somos revestidos de poder para isso. Quando Ele falou, ide por todo mundo, Ele deixou isso daqui como estratégia. A gente que não utiliza. Então, eu conheço testemunhos incríveis. Uma pastora lá do Rio, a pastora Antonieta Rosa, os testemunhos dela, tudo nesse nível que eu vou falar agora, tá? Ela estava em casa e ela estava orando e Deus falou assim: arruma tua mala e vai para o aeroporto. Aí ela, mas como assim? Arruma tua mala e vai para o aeroporto. E ela pegou a malinha dela e foi para o aeroporto e ficou lá assim. Tempão. Daqui a pouco me aparece um homem e falou assim: a senhora é fulana? Ela falou assim: sou. Aí ele falou assim: Deus mandou vir buscar a senhora vai para a China. Aí ela, oi? A senhora vai para a China, vamos lá que já está tudo pronto. E aí, eu sei que a mulher foi parar na China, não falando nada de chinês, só que quando ela chegou lá, era uma igreja. E o incrível é que estava todo mundo falando em chinês, e aquela mulher entendeu tudo o que estava sendo falado no culto. E chamaram ela para pregar. E ela pregou em chinês? Não, ela pregou em português. E todo mundo entendeu o que aquela mulher estava pregando. Então, assim, Deus faz um negócio esquisito, né? Vai perguntar o que é isso. E aí vai fazer isso toda hora? Não sei, é vontade dele. Mas é o poder que Ele reveste a todos nós e a capacidade que nós temos. Eu estava conversando com a Nídia no outro dia, que para mim a Babel foi uma maldição. A Nídia tem um coração assim, de amor, que tudo, o olhar dela é de amor e de, assim, né? A gente tem que beber com a Nídia, assim, esse amor, aprender o que é amor com a Nídia. E eu falei, Nídia, a Babel foi uma maldição a ela. Ah, Ivone, eu concordo com tudo que você falou, menos com isso. Porque Deus não ia fazer uma coisa para maldição. Porque Ele deu a capacidade do homem de raciocinar, de ter várias línguas. Eu acho que estava no projeto de Deus. Eu falei assim, eu sei. Eu acho também que poderia ter várias línguas, mas não do jeito que foi ali. Porque hoje a nossa barreira de ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é justamente por causa da barreira da língua. Então isso não é uma coisa boa. Mas Deus é tão tremendo, cara, que Ele já nos preparou o nosso cérebro, a nossa capacidade de poder nos reinventar e aprender coisas novas. Esse é o grande segredo das coisas. Pode passar, meu irmão. Aí, e Deus tem estratégias para fazer as coisas, né? Isso aqui eu uso muito quando eu vou falar para os intérpretes.
que eu estou fazendo aqui? Eu me preparei alguns dias para estar aqui falando sobre isso. Orei, jejuei. Os pastores, quando vêm para cá, os preletores, seja ele quem for, fazem a mesma coisa. E, gente, não é fácil estar aqui, né? O pastor local que está aqui toda semana, tem que toda semana trazer uma mensagem. Pastor, parabéns, porque assim, eu não sei como que o senhor consegue, né? Quer dizer, eu sei, é Jesus, mas não é fácil, né? Porque a gente fica remoendo aquilo que vai levar, porque a gente tem que levar aquilo que o povo tem que ouvir, precisa ouvir, e não é a nossa vontade. Aí chega o intérprete da escala do dia, já é fluente, já sabe até quando o pastor respira. Aí, né? Que é assim, a gente vai acostumando com a pessoa igual casamento. Você já sabe até o que a pessoa vai fazer depois, você já antecipa. Então, assim, o intérprete já vem aqui, domingo não se prepara, não ora, não jejua, não faz nada. Vem aqui e manda o recado dele. Só que esquece que houve toda uma preparação. E o que está sendo passado aqui é aquilo ali, ó. E aquilo ali Deus me deu quando eu estava lendo a Bíblia. E todo curso que eu vou falar para intérprete, eu falo isso daqui. A gente está muito desleixado com o nosso servir ao Senhor. Porque lá, ó, quando Deus chamou Moisés para falar, aí Moisés falou assim, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí começou a dar um monte de desculpa, não vai dar não. Aí Deus olhou para ele de novo, né? Esqueceu que foi eu que te criei? Então eu já tenho uma solução. Quando a gente fica desesperado com alguma coisa, pode ter certeza que Deus já tem uma solução para alguma coisa. Já tem. A gente que é humano desespera, arranca os cabelos. Eu estou falando por mim mesmo, tá, gente? Arranca os cabelos e aí depois... Quem tem? E aí depois... Mas Deus já tem a solução. E aí Deus falou assim, chama Arão. Você vai falar, ele vai interpretar, o faraó vai entender e o povo que está ali vai ouvir. E o que a gente faz hoje é exatamente isso. Deus, pastor, o intérprete e o povo. Então, quer dizer, o pastor se prepara... Falta 6 minutos? 7? Jesus. O pastor se prepara e aí a intérprete não faz nada da vida. Não é justo isso. Precisa se preparar. Porque está sendo passado a palavra de Deus para o povo. Amém? Pode passar. Essa passagem, a gente vai entender ela de uma outra forma agora. Quando a Rebeca essa semana falou assim... Mãe, de vez em quando ela faz umas entrevistas. Mãe, quando você chegar lá no céu, você vai quem que você quer fazer uma pergunta? Não vale ser Jesus. Aí eu pensei e falei assim, cara, eu quero perguntar a Felipe como é que ele se transportou de um lugar para o outro. Como que isso aconteceu? O cara estava num lugar. Primeiro que o cara era atleta, né? Porque ele saiu correndo, Deus mandou, vai lá do lado daquela coisa. Aí ele foi correndo, ouvindo o que o outro estava lendo lá, tentando ler na Bíblia. Ele viu, gente, ele viu correndo de fora da janela que ele estava lendo Isaías. Como é que pode isso? Como fala o surdo, olho caro, né? Ou seja, ele tem a visão assim de águia. Aí, Felipe vai lá, faz aquele negócio todo. E aí, é essa pergunta que eu faço para nós hoje. Saindo ele... não, isso aqui é de Zacarias. Eu me adiantei. Tem a de Filipe depois, que eu vou falar depois de Filipe. Deixa eu falar então desse aqui. Zacarias, quando Deus tem as estratégias, o Zacarias, que foi o pai de João Batista, ele ficou mudo. Porque ele teve uma DR lá com o anjo. O anjo falou assim, caraca, tu não está acreditando em mim não? Então, filho, você vai ficar sem falar. Tá? Sim, só para você... ficar na sua aí. Aí, o que Zacarias teve que começar a fazer? Escrever em tabuinha para poder falar com o povo. E aí foi quando ele confirmou o nome de João. Tá? Mas ele ficou mudo por um tempo e teve que usar ali a tabuinha para estar se comunicando. Pode passar. Então, é esse aqui. E aí, o texto é assim, o Espírito disse a Filipe, que pode ser eu ou você. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, aí a gente pode, e sinalizou para o surdo. O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explica, se ninguém me sinaliza? Os surdos têm falta de conhecimento da palavra porque não tem ninguém que sinalize para eles.
E nós podemos ser esse canal. E eu não preciso ser intérprete para isso. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, Deus está chamando, não é os 4 intérpretes aqui da igreja, Deus está chamando a igreja inteira para promover a acessibilidade para esses surdos que estão aqui e lá fora. Nós fomos fazer uma ação, vieram 2 surdos que não eram sinalizantes, que só sabia gesto. A Micileia foi lá, deu o jeito dela lá e Deus faz a gente dá o jeito e Deus faz a obra. Então, assim, nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas, para eles estarem aqui. E não só recebendo no banco. Aqui, ó, eu tenho o pastor surdo, que é o Anderson. Nós temos a Jo, que ela é líder de ministério. Nós temos a Luana, que faz esse trabalho dela, é o ministério dela de louvor. Então, ela é convidada para ir nos locais. Essa semana ela estava num coral. Nós temos a Nívia, que é professora universitária. Nós temos surdos que são artistas, nós temos surdos que já são médicos, nós temos surdos que são modelos, nós temos surdos que estão aí, mesmo a trancos e barrancos, que formando. Então, eles são capazes, eles só precisam ter o acesso. E nós somos esse canal para eles. Pastor, me dá mais 5 minutos. Obrigada. Pode passar. E aí tem essas passagens da Bíblia aqui, que vocês... Assim, muito rapidamente, Jesus ele já curou um surdo-mudo, né? O Efatá. Ele já curou um homem com a mão ressequida. Ele já curou uma mulher encurvada, um cego de nascença e o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas eu não quero falar da cura, porque esses são registrados porque foram curados, os que não foram. O evangelho não vai chegar para eles e eles não são capazes? Tem uma cena no The Chosen, né? Eu esqueci agora qual é o personagem, que ele está lá com a muleta, mancando, e ele está vendo Jesus fazendo um milagre, e ele pergunta, mas por que comigo não? Aí Jesus, se eu não fizer, se Jesus não fizer um milagre, isso é importante? O corpo físico é mais importante do que a salvação da pessoa e a capacidade que ela tem de ser usada? Tem um pastor que não tem pernas nem braço. E o homem vai para todo quanto é lado pregar o evangelho. É casado e tem, sei lá, 4 filhos que aquele homem tem. Não sei nem falar o nome dele, que é esquisito. Então, não é o corpo físico que a gente está falando. A gente está falando de salvação. E o que tem em comum aqui é que Jesus, ele falava para a multidão. Mas quando ele queria fazer algo específico, ele chamava a pessoa. Ou seja, surdos com identidades diferentes, autistas com necessidades diferentes. Cada um necessita de um atendimento específico. Tem coisas que são para o coletivo, mas tem coisas que aquela pessoa vai precisar. Então, as nossas igrejas hoje, infelizmente, não estão preparadas para receber essas pessoas. Porque, por exemplo, se eu tivesse um cego aqui com baixa visão, hoje as igrejas apagam a luz da igreja toda. Ah, Vânia, mas aí é uma pessoa, né? Pois é. É uma pessoa. Só que aí depois a gente fala assim, vamos evangelizar. Aí ganhou uma pessoa, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas a gente está com membros dentro da igreja precisando ser mantido, raízes fincadas na igreja, e a gente não está enraizando essas pessoas aqui dentro por falta de habilidade nossa. Vamos fazer um coral, vamos fazer Natal, Páscoa, pensa-se em tudo. O intérprete vai ficar onde? Não pensamos nisso. E agora? Não, bota aqui, a gente joga uma luz ali, aqui. Lembra quando eu perguntei que nós colocamos se os membros estão ficando de fora ou não, se a gente está colocando? É isso. Essas pessoas são sempre pensadas por último. E não é só na igreja, não. Eu trabalho fora, isso acontece a mesma coisa. Só que assim, nós somos de Jesus. Nós precisamos ser modelos para o mundo. Os melhores intérpretes saíram daqui, ó. Os melhores intérpretes que trabalham lá fora saíram daqui. A educação que nós temos saiu da igreja. O reconhecimento do surdo como pessoa surda saiu da igreja.
Nós que precisamos influenciar o mundo. Só que nós estamos copiando o mundo, fazendo a mesma coisa que eles fazem. Eu sei de surdos que ficam num cantinho assim, ó, e o intérprete dentro de uma parede, porque não pode chamar atenção. Não fica aqui não. Chega mais para lá que você está me atrapalhando. Fica mais ali, tá? Porque eu preciso desse espaço aqui, ó. Eu tirei ela de fora do vídeo mesmo. Eu tirei ela de propósito. Ou então, ó, gente, porque não sei o quê, cortando a comunicação do surdo. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente pode buscar. Porque ir lá fora pescar é fácil, mas manter aqui dentro é que não é fácil. A gente sabe disso. O quanto é difícil a gente manter pessoas aqui dentro da igreja. Das nossas, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja como um todo. Pode passar, meu irmão. Então, para terminar, finalizando, Jesus, ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E a gente tem que evangelizar sim. Nós precisamos levar esse evangelho. Mas a gente não pode, mas a gente se mata, né? Para trazer essas pessoas para dentro da igreja, para depois perder essas pessoas por falta de conhecimento, por distração. Deus hoje está chamando você, todos nós, a termos um olhar. Eu não estou aqui, de novo, chamando ninguém para ser intérprete para ficar aqui. Mas hoje a nossa igreja tem 42 células por aí. O Luiz mora no Recanto das Emas, e lá no Recanto mesmo. Porque o Vitor morava no Recanto das Emas, o Luiz morava depois do Recanto das Emas. Depois ainda do Vitor. Se tiver uma célula lá e ninguém conhecer, souber se comunicar, muitas das vezes o Luiz não vem por causa disso. Que é longe demais. Se cada célula nossa, nós tivermos uma é cansativo, mas tivermos 2 pessoas que consigam se comunicar com esse surdo, nós vamos estar criando raízes desse surdo. E nós vamos estar fazendo com que ele seja um potencial líder surdo, um pastor, um missionário, ou o que ele quiser. Só que não dá. Gente, nós 4 não dá conta. A Thalita trabalha por escala, a Tamara agora tem um bebezinho, operou, essas coisas acontecem, a Micilé é avó, empresária, é 550 mil coisas, e às vezes a gente não dá conta. Tem coisas que a gente não coloca no grupo dos surdos, porque a gente não vai dar conta de abranger as programações, infelizmente. Então, hoje, essa minha palavra aqui é chamando vocês a atenção, e não só para os surdos. Vocês sabem quantas pessoas autistas nós temos aqui na igreja? Vocês têm noção disso? Não são poucas não, gente. Aí eu escuto assim, mas eu não sei lidar. Ok, vamos aprender junto. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas é se esforçar para ele realmente estar participando, para ele realmente fazer parte. Pensar nessas pessoas em todos os projetos desde o início. Ah, não tem ninguém? Ok, mas a gente pensou. E Deus vai fazer a obra. Eu creio que Deus vai trazer esse surdo. Eu creio que eu vou ver crianças surdas aqui dentro. Eu creio que eu vou ver esses surdos aqui pregando, como nós fazemos, líderes surdos, como a Carol, ela no Rio, ela é uma líder nacional. Mas eu estou pedindo a vocês ajuda, porque a gente sozinho não vai conseguir. E Jesus mandou ir por todo mundo. E aí eu quero falar o seguinte: nós somos um corpo, onde Jesus é o cabeça. E nós não podemos extirpar ninguém do corpo. E aí, surdo, ouvinte, autista, alto, baixo, não importa o físico. Deus está chamando cada um de nós para fazermos parte do corpo de Cristo.
E aí, eu quero terminar essa minha fala o seguinte: se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, seja você surdo ou ouvinte que está aqui hoje, e você quer ser enxertado nesse corpo e ter vida, você pode levantar sua mão, que eu quero conhecer você. Tem alguém aqui hoje que quer ser enxertado no corpo de Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, ou queira voltar para Jesus hoje? Nós temos alguém aqui hoje nessa condição? Amém. O Ministério de Louvor vai contar um louvor agora para a gente terminar. E eu queria pedir aos surdos que estão aqui na igreja que venham aqui na frente, por favor. Os surdos. Micileia, você interpreta, porque agora eles vão ficar de frente para você. Pode virar para lá. Oi? Não precisa, que eles vão estar todos aqui. Eu creio numa semente. A gente, quando está aqui, muitas das vezes não tem surdo sentado ali. Mas a gente não sabe quem está alcançando lá. E não importa, nós não estamos preocupados com números, nós estamos preocupados com pessoas. O nosso trabalho, o nosso serviço é esse aqui, tendo ou não surdo. Amém? E nós temos aqui a Nívia, que está mais com a gente aqui, nós temos a Ruth, nós temos o Luiz. Eles são a semente dessa igreja. E nós temos os nossos visitantes. O Anderson é um pastor surdo, para quem não conhece. A nossa missionária aqui que louva, a Luana. Nós temos a Nívia, vive evangelizando na rede social, falando de Jesus. Professora universitária. Nós temos a Jo, que é uma coaching, e é líder de ministério. Nós temos a Ruth, que faz faculdade. Ela está na segunda faculdade, né, Ruth? Está na segunda faculdade. Potenciais. Sabe o que eles precisam? Somente que vocês sinalizem. Só isso. Começando muito simples, com oi, tudo bem? Onde é o banheiro? Onde é a água? Eu vou pedir o Ministério de Louvor para tocar uma canção. E eu queria que, enquanto o Ministério de Louvor está tocando essa canção, vocês ficassem de pé e ministrassem na vida desses surdos, abençoando a vida desses surdos como semente dessa igreja nesse dia. E além disso, eu gostaria, quem sentir no coração, de se comprometer hoje, de aprender essa língua, para nos ajudar a receber esses irmãos com dignidade aqui na igreja. A pensar neles em todo e qualquer projeto que se for feito. A todo e qualquer vídeo que for colocado ali, a gente precisa de gente para interpretar e colocar ali. Nem todo surdo lê legenda, gente. Mas nós precisamos de vocês. Então, enquanto a gente vai tocar esse louvor, eu peço essas duas coisas. Ministrem sobre a vida deles. E pensem nisso, nesse compromisso do ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigada, pastor. Os meus amigos podem voltar para o lugar. Obrigada. Pode sentar, irmão. Você não vai demorar, não. Estou acabando. Só esse momento. Eu queria chamar aqui, ontem uma pessoa muito especial fez aniversário. Eu queria chamar aqui o pastor Anderson e a pastora Nídia e a pastora Beth, pastor Tiago, que venham aqui. E a gente vai... Cadê a pastora Nídia? Está aí? Está ali. E a gente vai orar, agradecer a Deus. Também fez aniversário de casamento, né? O Emerson não pôde vir, ele se sentiu mal nessa manhã. Vamos estar orando. Chega um pouquinho. Pastora Nídia, por favor, pastor Anderson. Alguém vai interpretar aqui para o pastor Anderson, né? Leia, né? Isso. E a gente vai... Eu quero, antes de... Quando terminar aqui a oração, a gente vai despedir. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui, que nos visitaram. Os nossos irmãos estão na internet também participando desse culto. Quero agradecer os nossos servos, né? Que trabalharam, chegaram cedo aqui. As crianças, cadê as crianças? Tem criança aqui? Cadê as crianças? Se elas não falassem, a gente nem sabia que tinha criança aqui dentro. Tão assim, como que eu vou dizer? Tão obediente que elas são, né? A pastora vai, Priscila vai entregar um pirulito. Quem ficou em silêncio, levanta a mão. Só criança. Ó Samuel. Então a gente vai orar, e muito obrigado, que Deus abençoe a família de vocês. Eu vou pedir que a pastora Nídia faça essa oração pela vida da Beth, da Vânia, está do lado dela. E depois que a pastora Nídia orar pela Vânia, eu vou implementar a bênção apostólica e despedir a igreja, tá bom? Você pode ficar de pé agora, estenda suas mãos para cá. Vamos entregar a vida da nossa querida irmã Vânia nas mãos do Senhor. Deus, nós abençoamos a Vânia, Deus. Nós conhecemos a Vânia. Eu trabalho com a Vânia todo dia na salinha do lado. E cada vez mais eu tenho observado como ela é fiel. Ontem eu coloquei no grupo que a Vânia é uma das melhores intérpretes de Libras do Brasil. E ela é também uma das pessoas mais sérias com Deus que eu conheço. Ela é séria com o Senhor. Ela pensa no Senhor o tempo todo. Ela fala do Senhor o tempo todo. E ela quer mais da sua presença o tempo todo. Eu posso testemunhar isso, porque eu tenho visto dia a dia. E eu a abençoo em nome de Jesus. Vejo aqui o fruto do seu trabalho. Hoje eu contei 13 pessoas aqui na frente, cantando, aprendendo Libras. Que coisa linda, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, porque ela tem o coração de serva. E ela tem sido uma líder amorosa. E é ensinado em muitos lugares como a gente tem que fazer para tratar os surdos como eles
merecem ser tratados e como o Senhor gostaria que nós os tratássemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos também a nossa irmã Michele, que também é amorosíssima com os surdos, nunca esquece deles em nenhum fórum. Senhor, nossa igreja tem dado testemunho de acessibilidade e de inclusão. Muito obrigada por isso. Continua, por favor, fazendo essa obra, para que essa igreja seja modelo e padrão, Pai, nessa seara linguística, nessa seara cultural. Senhor, o Senhor tem dado amor aqui a essa igreja, e nós sabemos que tem muita gente sentada aí no banco, mas com muita vontade de vir para frente para servir. E a partir desse culto, eu sei que muitos frutos vão brotar. Obrigada pela Beth, pelo pastor Claudir, obrigado pela família da Vânia, obrigado porque eu me alegrei muito de ver a Rebeca aprendendo aqui com a sua mãe. E depois do Mateus também já ser um excelente intérprete. Que coisa linda, Senhor. Obrigada. Eu abençoo o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e o amor do Deus Pai e as mais lindas consolações do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília, sobre as comunidades surdas do Brasil e do mundo, para hoje, não só, mas sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Quem chegar primeiro do que eu lá fora vai ganhar um pirulito. Estou